Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Vamos lá para mais um acompanhamento da curva de capital. Nosso Drive, né? Lá dentro do Drive você vai encontrar todas as estratégias disponíveis, além de informações relevantes como passo a passo, site compartilhados, melhores estruturas de 2023, quem está performando melhor aí nesse ano de 2024, né? Setups conservadores, arrojados, forex e sugestões de portfólio. Dentro das sugestões de portfólio, teremos as sugestões de portfólio mais conservadoras, né, com robôs mais tranquilos, e as sugestões de portfólio mais arrojadas, tá? Não tem nada de preço médio, infinito, aumento de posição, martingale, né? É dentro da dinâmica dos nossos robôs aqui, né? Eu separei aqui as sugestões de portfólio por conservadoras e arrojadas. Vamos conversar aqui pela sugestões de portfólios arrojados, carteira 01, composta por 6 robôs, né? Base mínima, 1 e 2 mini contratos. Na ocasião aqui, um robô com 2 mini contratos e 5 robôs com um contrato. O período dessa conta em Live Trade, 1 do 3 de 2023 a 4 do 4 de 2024. Vamos selecionar os robôs que compõem a carteira 01, robô 666, 998, 1254, 461, 127 e 1311. A estrutura está com R$ 7.834 acumulados nesse período. Fator de lucro 1,52, taxa de acerto, fator de recuperação e payoff para vocês na tela. Essa é a nossa curva de capital. Teve um drawdown máximo até a presente data de R$ 1.294, sendo o maior loss diário 478 e o maior gain diário 610. Atualmente encontra-se num topo de ganho, né? Está bem esticada a curva. Em relação ao mensal, nesses 14 meses de live trading, tivemos um mês negativo, sendo o pior mês este de menos R$ 173 e o melhor mês de 1.800, né? Então aqui a gente tem um 10 para 1, 173 como pior e 1.800 como melhor, um 10 para 1, né? 3, 6, 9, 12, 13, 14 meses, o 14º entrando aí de live trading, tá? Teve um período de consolidação aqui de aproximadamente 4 meses, né? Que foi esse período de consolidação. Aqui tem que ter muita paciência para se manter, né? Manter a estrutura ligada para depois pegar o up. Esse período de consolidação foi de aproximadamente aqui, né? Pior período de 2 meses, né? Mas aqui temos esse período para visualizar nesta curva, né? Uma curva que tem grandes períodos de estagnação, né? Como a gente vai ver nos portfólios conservadores. Curva muito interessante. Em relação ao capital, para girar essa carteira, se você tem um perfil mais arrojado, você vai colocar o máximo de rebaixamento previsto pelo Monte Carlo. Não aconteceu esse rebaixamento, mas pode vir a ocorrer. Então seriam cerca de 6.200, mais a margem para operar esses robôs, né? Na corretora, com 1 e 2 mini contratos ali, um robô, cerca de R$ 7.500 de capital mínimo. Se você tem um perfil mais conservador, você dobra de 7.500, você coloca 15, tá? Aí a oscilação será menor, mas já dá para começar com 7.500. Aliás, dá para começar até com menos, né? Muito menos devido à alavancagem do mercado hoje. Mas o recomendado é pelo menos o máximo do drawdown esperado, mas a margem para operar aquele determinado número de mini contratos, depende da quantidade de robôs, tá? Para fazer alavancagem, né, entrada para quem está de fora, aguardar esse ponto de rebaixamento, ó, verifica aqui que a gente teve 1.490 como um menor rebaixamento, a curva chegou muito próximo dele, né, e fez uma recuperação. Isso aconteceu ainda aqui em 2024, de janeiro para fevereiro, mesmo assim conseguiu terminar o mês positivo aqui, né, nesse rebaixamento. Então a curva abre possibilidades de você fazer uma entrada mais técnica, tá? Quem gostou dessa estrutura, né, tá monitorando ela, aguarda esses momentos, até porque a curva atualmente está bem esticada, tá?
Ah, Marcelo, fica ligando, desligando o robô, é isso que você está querendo dizer? Não. Tá, isso aqui é para quem está de fora, vai dar o pontapé inicial na conta real, né? E para quem faz alavancagem, né? Usar os pontos de rebaixamento, ao invés de você fazer aporte, né? Ah, quero fazer aporte na carteira, fazer em ponto aleatório, vai pelo Monte Carlo, tá? Você vai fazer os aportes de forma mais técnica. A segunda estrutura é a carteira 02, ela é composta por 3, 6, 7, 8 robôs. Isso, 8 robôs. Os robôs são o 130, o 998 já está marcado, o 1253, o 1254 está marcado, o 9018, 461, 127 e o 1311. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem robô a mais aí. Deixa eu ver aqui. 130, 998, é o 666, que não faz parte desse portfólio. 461, 1311, 127, 1253, 9018 e 1254. Essa é a carteira. Que são um robô, né, com 2 mini contratos e os outros 7 robôs aí com um contrato, tá? Na sua base mínima. Tem R$ 8.444 acumulados nesse período. Fator de lucro para vocês na tela, o payoff, tá? A curva de capital atualmente ela não está no seu topo, ela está aqui 8.850, né? Cerca de R$ 400 abaixo do seu topo de ganho. O maior drawdown foi de 1.281 até a presente data, que inclusive está dentro desse período de drawdown, né? Que é esse recuo aqui. Maior loss diário 485, maior gain diário de 627. Em relação ao período de estagnação, chegou a ficar 3 meses de lado. 3 meses de lado, período de estagnação. Em relação ao mensal, tivemos um mês negativo, sendo de R$ 49,00, e o melhor mês de 1.678. Né? É isso que vai fazer a conta fechar. Você tem mês negativo controlado ali, né? Mas reduzido com a situação de portfólios com estratégias correlacionadas para ciclos distintos, né? E mês pujante, né? Então isso no longo prazo vai fazendo a conta fechar, né? Um mês aí pagou um período de estagnação de 3 aqui, né? 3, 4 meses aqui que ficou. Mas o segredo é sobreviver, né? Com paciência a esses períodos de estagnação. Atualmente a curva R$ 400 abaixo do seu topo, né? Dando um sinal de recuperação aqui, querendo retornar para o topo. 1.280. A estrutura está rondando aqui próximo do menor rebaixamento, que foi 1.528, né? Então ela está próximo do menor. Não tem um ponto interessante assim, falar que é uma curva que está legal aí para quem está acompanhando, dá um pontapé inicial, fazer uma alavancagem, né? Vou ver se voltar aqui próximo desses 1.200, chegar ali no menor, fica interessante, tá? Para quem está acompanhando, que não deu o pontapé inicial ainda, ou pretende aportar nessa carteira mais dinheiro, né? Aumentar o número de contratos. Deu uma boa oportunidade aqui, né? Foi para 7.500, já voltou R$ 1.000. Né? Quem pegou aqui próximo do menor já conseguiu dar um belo upzinho aqui. Quem faz alavancagem, né? Aqui a curva é estática, ligou e deixou girar. E a próxima estrutura é a carteira 03, esta composta por 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 robôs. Estrutura mais pesada. Tá? Por isso que ela está aqui no arrojado. Em relação aos robôs que compõem essa estrutura, temos, para não me perder aqui, eu vou marcar um nome. Temos o 129, 666, o 998, o 1253, o 1254, o 9018, 461, 127 e 1311. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 robôs. Aqui já temos 2 robôs com 2 mini contratos, né? E 7 com mini contrato na sua base mínima. Esqueci de passar o capital da carteira anterior, também o rebaixamento gira em torno dos 6 ali, né? Então vai ser a mesma base ali, cerca de 7.500, o mínimo para girar a carteira anterior, tá? Respeitando o máximo drawdown esperado pelo Monte Carlo. Então essa estrutura teve R$ 8.954 acumulados nesse período de 14 meses de live trading, entrando no 14º, né? Fator de lucro, taxa de acerto, payoff, fator de recuperação para vocês na tela. O drawdown máximo até a presente data foi de R$ 1.494, sendo o maior loss diário 624 e o maior gain diário 654. Tá? Atualmente também curva encontra-se no seu topo de ganho. Em relação ao mensal, tivemos o pior mês aqui de R$ 196, R$ 200, e o melhor mês de R$ 1.641. Né? Então foram 2 meses negativo aqui, 12 meses positivo, com a mesma situação de meses negativo mais equilibrados, né? E o mês positivo mais pujante, fazendo a conta fechar ao longo do tempo, né? Em relação ao drawdown, aqui temos 1.494, analisando o Monte Carlo, muito próximo, trabalhando muito próximo do seu menor rebaixamento esperado aqui, que foi 1.594, tá? Respeitando bastante essa região e quando toca tá ganhando força, né? Então ficar de olho, para quem está de olho nessa estrutura, tá fora, né? Ou quer fazer aumento de lote, para quem está dentro, só deixando girar aí, né? É que às vezes a pessoa está dentro e questiona, né, Marcela, queria fazer um aporte. Aguarda uns pontos de rebaixamento de alívio, né, para fazer esse aporte de forma mais técnica. O drawdown também aconteceu aqui esse ano, né, de 2024, que se recuperou rapidamente, aqui cerca de 2 semanas, né? Um pouquinho mais, 3 semanas aí. Fez uma recuperação, né, fez o drawdown e a recuperação em cerca de 3 semanas, mostrando um poder de recuperação interessante, uma curva também muito interessante, com várias possibilidades de entrada, né, uma curva mais intensa, com vários pontos de rebaixamento. Então essas são as 3 carteiras arrojadas, né, disponível ali para copiar, só Ctrl+C e Ctrl+V. Posterior, se você quiser montar a sua própria estrutura, fazendo seus próprios testes, né, gostei daquele, sempre ficar atento àquilo que eu falo, colocar a estratégia de tendência, ponta, para realmente formar um portfólio e não estar enviesado com robôs num ciclo de mercado só, tá? Que pode ocasionar drawdown excessivo, né, e até a quebra da sua conta. Então, sempre procurar equilibrar, já tem algo pronto, mastigado ali, só Ctrl+C, Ctrl+V, né? Essas são algumas estruturas das sugestões de portfólio arrojada, estão muito bem, né? Quando a estrutura é mais arrojada, ela tem um potencial de retorno mais elevado, né? Vocês verão isso, quando a estrutura é mais conservadora, ela anda mais tempo de lado, né? Então, tá tudo atrelado, não tem como você ter um baixo risco, um potencial de retorno muito elevado. Você tem um baixo risco, um potencial de retorno também baixo. Você tem um risco maior, um potencial de retorno também maior para valer a pena, né? Você tá ali naquela estrutura, né? O prêmio tem que ser mais alto, tá? Agora falando um pouquinho dos robôs conservadores, né? Aqui tem umas estruturas com robô conservadores. São 4 robôs aqui na ocasião. Vamos verificar como anda essa estrutura. 4 robozinhos, um mini contrato, bem tranquila, né? Modo tartaruga aqui.
127, 1311, 461 e 130. É importante salientar, se você gostou das estruturas mais arrojadas pela curva, né? Você tem que estar disposto a passar pela trajetória. A trajetória ela é mais intensa, a curva é mais volátil. Então, tem que ver se faz o seu perfil. Porque às vezes você olha a curva, mas não verifica a trajetória. E não tem perfil para girar. Procura girar aquilo que tem a ver com o seu perfil, suas características. Aquele loss que não vai te incomodar, aquele rebaixamento que não vai te incomodar. Porque não adianta simplesmente olhar a curva nua e crua e falar é essa porque está ganhando mais, né? Porque daí você não vai suportar a trajetória psicologicamente e vai ficar pelo caminho na primeira fase ruim, tá? Essa estrutura com 4 robôs com mini contrato no mesmo período tem R$ 4.728 acumulados. Fator de lucro para vocês, payoff, taxa de acerto, fator de recuperação na tela, um drawdown mais singelo de R$ 508 até o presente momento, sendo o maior loss diário 218, maior gain diário 405. Está muito próximo aqui do seu topo de ganho, cravado aqui no mês de março ainda em 4.800. Né, cerca de R$ 100 abaixo. Em relação ao mensal, temos ali dois, né, vou considerar aqui 3 meses negativo e 11 meses positivo. Teve um up aqui logo no começo, depois passou por um grande período de consolidação aqui, ó, de 4 meses, né? Posterior deu uma puxada significativa e agora parece que ela quer replicar aquele período de estagnação lá de junho até setembro de 2023, né? Replicar esse padrão aqui, né? E ficar estagnada aqui próximo do topo. Vamos ver, né? Em relação ao capital para girar essa estrutura, temos aqui o Monte Carlo, que é o nosso balizador, cerca de R$ 5.000, né? Para girar essa estrutura. 794 foi o menor rebaixamento aqui. Não chegou a tocar, né? Estamos ali no 500, então uma estrutura para girar com cerca de R$ 5.000 ali no modo mais arrojado, colocando o capital no limite do rebaixamento esperado pelo Monte Carlo, tá? A próxima estrutura 461, 127 e 129, são 3 robozinhos com um mini contrato, também em modo 461, 127 e 129, modo tartaruga, né? Vai ali no devagar e sempre, é característica, né? Grandes fases de consolidação, né? Por isso que uma curva menos volátil, por isso que entra na categoria conservadora, né? Se é que é possível utilizar a palavra conservador fazendo day trading, né? Conservador, acho que não na essência da palavra, né? Mas dentro do que a gente tem aqui disponível, né? Porque é um mercado alavancado e não tem nada de conservador trabalhar day trading, né? Mercado futuro. Mesmo período tem R$ 3.632 acumulados, fator de lucro na tela, tá payoff, taxa de acerto para vocês. O rebaixamento, 3.632 acumulados, né? Rebaixamento, R$ 556, tá muito, fez um topo aqui ainda em abril, né? Voltou um pouquinho, tá R$ 50 abaixo do seu topo de ganho. O maior loss diário 223 e o maior gain diário 299. Em relação ao mensal, também 3 meses negativo, 11 meses positivo, sendo o pior mês de 205, melhor mês de 797. Primeiro trimestre aqui dessa curva, né, bem pujante, depois do segundo aqui 0 a 0, aqui positivo, positivo, e agora diminuiu a intensidade de ganhos, né? E a curva vai ali na marcha lenta, devagar e sempre, e vai caminhando. Em relação ao capital dessa estrutura, é possível iniciar com um capital mínimo de cerca de R$ 2.000 aqui, né, respeitando o máximo de drawdown, mais a margem para operar os robôs, né, cerca de R$ 2.000 aí. O menor rebaixamento foi 358, médio 698. Então atravessamos a faixa do menor e rondando ali próximo do médio, né, do rebaixamento médio, que será o número mais visto, né? Por isso que rebaixamento médio ainda não aconteceu, mas durante a trajetória da curva, de acordo com a projeção de Monte Carlo, é o número que será mais visto aí, por isso que é o rebaixamento médio, né? Então uma estrutura bem tranquila também, que vai caminhando bem devagarinho, testando a paciência do investidor, né?
1253, 461 e 127. São 3 robôs com um mini contrato. 1253, 461 e 127. São 3 robôs com um mini contrato na sua base mínima. Tem acumulado no período 3.824. Dados de fator de lucro, payoff, taxa de acerto, fator de recuperação na tela. Curva de capital com baixa volatilidade, né? Teve um pico de volatilidade, foi e voltou na mesma intensidade, depois ela vai no marasmo aqui. Com maior rebaixamento de 542 até a presente data. 4.000 foi o seu topo de ganho, está cerca de R$180 abaixo. O maior loss diário 190 e o maior gain diário 324. Em relação ao mensal, os 14 meses aí abriu praticamente no 0 a 0, né? Trabalhando no terreno positivo, com uma intensidade muito interessante aqui. Depois ela foi diminuindo aqui, está numa média aqui, se a gente colocar uma média aqui de retorno, né? Traçar aqui, ela está numa média de retorno aqui, ó, 200, 200 e pouco. Bem devagarinho a estrutura vai caminhando, tá? Em relação ao capital, aqui vamos verificar o Monte Carlo dessa estrutura, dar um norte em relação ao capital. Também para girar com cerca de R$2.500, respeitando o máximo do drawdown, né? Mais a margem para operar os robôs. Lembrando que é o capital mínimo, né? Você está no limite do risco. Se você colocar o dobro aí, fica mais interessante, que daí o limite do risco aqui fica 50%, né? E o menor rebaixamento 368 e o médio 679. Então, romper o menor ali, está trabalhando em torno do menor para o médio, tá? A próxima estrutura são os mesmos 3 robôs, acrescentamos o robô 721. Uma estrutura que vem capitalizando bem nos últimos meses em live trading, agora diminuiu a intensidade de ganhos, né? Passando por um período de rebaixamento, consolidação. Essa estrutura com 4 robôs, um mini contrato, tem acumulado no mesmo período 3.952. Fator de lucro para vocês, payoff na tela, taxa de acerto, curva também com uma intensidade, né, diminuída aqui. Está num período de estagnação aqui, esse ano de 2024, né, não sai dessa região aqui. Fez o topo ali em 427, voltou 3.952, 100 abaixo. Né, um período grande aí de consolidação. De janeiro, abril, né, cerca de 3 meses aqui, estagnada, rondando seu topo de ganho. O drawdown máximo 651, o maior loss diário 250 e o maior gain diário 361. Podemos ver esse período de consolidação exatamente aqui, né? Então, desses 14 meses, são 2 negativos, 3 aqui, né, que está em andamento, então são 11 positivos, né? E essa estagnação, ela fica bem visível na curva e aqui nesse mensal, né? Um período de estagnação, essa estrutura. Rebaixamento lento, estagnação. A próxima estrutura 1311 e 127 são 2 robôs com um mini contrato, né? Um robô trabalhando a lateralidade contra um robô trabalhando a tendência. O 1311 tem uma característica de acertar 30% das operações, mas tem um risco retorno favorável de até 5 para 1, né? Com um mini contrato, perdendo ali em torno de R$40, mas quando ganha pode ganhar até 200, né? 180, 200. Tem 3.616 acumulado, fator de lucro para vocês na tela, o payoff, né? Perceba que o payoff é maior aí, justamente pela situação do robô tendência ali, né? Taxa de acerto beirando 50%. Essa é a nossa curva de capital, atualmente encontra-se no topo de ganho. Tem R$632 de rebaixamento até a presente data, 157 maior loss diário e 286 o maior gain diário. Em relação ao mensal, tivemos aí, vou considerar esses 4 meses aqui negativo, tá? Então, 4 negativo, 10 positivo. Sendo o pior mês aqui de 214, melhor mês de 724. Passou por um período de consolidação, rebaixamento aqui também de cerca de 4 meses, né? Essas estruturas mais conservadoras, elas não terão essas características de fase de consolidação, né, maiores, rebaixamento ali vai durar um pouquinho mais até romper
o último topo, né? Foi o que aconteceu aqui, dá para visualizar na curva e ver isso aqui no mensal, muito claro, né? Inclusive o próprio Monte Carlo também ele tem essa característica de informação de período de estagnação, né? O rebaixamento médio 436, o drawdown médio 800 menor, né? E o médio 863, então estou girando do médio, do menor pro médio, né? Tá nessa faixa de preço. Tem uma média de estagnação aí aqui pelo Monte Carlo de 39 dias, né? Então, não, aqui ó, pior período de estagnação 103 dias. Então tá dentro aí do que vem ocorrendo, do que ocorreu já nessa curva, né? Cerca de 90 dias aí, ó. Passou até mais, aqui passou até 5, né? Superou ali o pior período de estagnação até do Monte Carlo, chegou quase a 5 meses de estagnação esse período aqui, né? Ali marca que a média é 103 ali, né? Tá dentro dos 90, 100 dias aí. Passou um pouquinho mais, tá? Mas o balizador ali do Monte Carlo para ter uma ideia bem interessante desses números de consolidação, mas a base que a gente tem aí dessas estruturas conservadoras é essa situação realmente de 3 meses a 4 meses, tá? A próxima estrutura é a carteirinha com 7 robôs, uma carteirinha muito antiga, né? Que ela vai catrupiada, né? Ela vai assim se arrastando, mas ela vai indo. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 robozinhos com um mini contrato. Essa carteira aparece em vários vídeos aí de monitoramento até anteriores, lá de 2022. Tá? É que nessa conta controle aqui, que a gente migrou do Trader Analyze para o Botspot, ela é mais recente, aí 14 meses, né? Porque o Trader Analyze esse é o fora do ar. Tem R$ 4.770 acumulados, fator de lucro 1.41, payoff 1.38, taxa de acerto para vocês na tela, o drawdown 1.204, e é aquela curva, puxada, rebaixamento, puxada, testou o topo, consolidação, rompeu na puxada, rebaixamento e agora cravando um novo topo de ganho. 264 por Marloss diário e 490 o gain em relação ao mês mensal, né? Temos mais um eletrocardiograma aqui em relação ao mensal, sendo 2, 3, 4 meses negativo, 10 positivo. Vou considerar aqui negativo também, né? Então vamos colocar 5 aí, né? 5 e 9. Tá, 5 e 9. Estrutura antiga, de muita paciência, né? E a próxima estrutura aqui, lembrando que essas são sugestões de portfólio, é o Hunters, né? Um Hunters 127. É um robô que é possível iniciar com o menor capital hoje, né? Das opções disponíveis ali. 1.500. Robô que puxou muito também, né? Nos últimos meses aí, agora vem naquele alívio natural, alívio que muita gente está aguardando para aumentar a mão dele, né? Vem devagarinho, mas vem vindo. Eu estou com uma conta de alavancagem lá no gatilho para aumentar a mão dele ali no menor, se vier no médio um pouquinho mais, né? Com 1.500 aí, né, de base de capital, tem R$ 2.784 acumulados, fator de lucro, payoff para vocês na tela. Drawdown máximo até a presente data 393 e essa curva, puxada, grande período de estagnação, puxada e agora quer fazer um período de estagnação, replicando o movimento anterior aqui. Ou pode fazer um alívio, que nem fez aqui, né? E dar uma puxada, seria legal também, mas que ele viesse um pouquinho mais, deixa uma chance que o pessoal, tem o pessoal querendo colocar mais contratos, né? O pessoal de fora, e aí se pegar outra pernada dessa seria interessante, né? Mas existe também a possibilidade de ele passar por esse período de estagnação que passou lá atrás, né? E testar a paciência do investidor aqui, ó, 3 meses aqui de lado, tá? Em relação ao mensal, são 3 meses positivo, 3 meses negativo, 11 positivo, né? Entrou, abriu aí no terreno negativo. Bem tranquilo esse robozinho. O Monte Carlo dele tá aqui, ó, que é o balizador para a gente determinar o capital mínimo aqui, tá cerca de 1.200, coloca a margem do robô aqui, 1.300, né? Cerca de 1.500 capital mínimo.
E aqui o drawdown, menor drawdown 315 e o médio 554. Então está trabalhando aqui na faixa do menor, né? Não chegou no médio. Está trabalhando bem nessa região e respeitando aí, né? Uma região interessante. Para quem quer aumentar a mão, colocar um contratinho ali. Se vier um pouquinho mais para baixo ali no médio, coloca mais 2 contratinhos e vai monitorando, né? Porque quando você está com uma estratégia só também, você tem que estar ligado ali, porque se o mercado mudar radicalmente, você não tem diversificação, porque você não tem capital para colocar mais estratégia, também você tem que ficar esperto, porque a curva pode vir reta, né? Com essa mudança do mercado. O ideal é que você, conforme você consiga ali um pouco mais de capital, que nem é o caso aqui, quem ligou o Hunters ali com 1.500, conseguiu ali mais 1.000, R$ 1.200 nesse período ali líquido, livre, né? Porque tem taxas aqui e tal. Aí você consegue ligar mais outro robozinho, pelo 1311, por exemplo, né? A ideia é que conforme você vai aumentando o seu capital ali, que você vai diversificando entre estratégias, tá? Para justamente não ficar dependendo de um operacional só, ele ficar 3 meses de lado, você ficar com ele ficar, o mercado mudar muito e você vir no rebaixamento embora com ele, tá? Tem que ter isso em mente também. Beleza, pessoal? Acabou aí. Essas são algumas das sugestões de portfólio disponíveis lá, né? Não é obrigado a seguir. Se você quiser pegar ali dentro dos setups arrojados, setups conservadores, aqui temos 18 estratégias disponíveis, né? Fazer seus testes, né? E montar sua carteira também. Fica à vontade, só lembrar de fazer a diversificação, usar tendência, contra, né? Para isso você ganha uma sensibilidade não só fazendo o teste, mas pegando um período de demo ali, acompanhando, para você ir ganhando essa sensibilidade em relação às estratégias, né? E aí, surgindo dúvida, pode me questionar no WhatsApp, beleza? Um abraço para todos, fiquem todos com Deus.